Fala, meu povo! Fala, gente boa! Chega mais, olha só! Vou sapecar uma imagem aí na tela para vocês e já vou perguntando. Assim, é quase certo que em algum momento no livro didático, no trabalho do colégio, você já se deparou com essa imagem. Porque, assim, ela talvez é uma das pinturas históricas mais utilizadas aí para fazer menção, infelizmente, ao processo histórico que ela não diz respeito. Então é tipo assim, ó, não é bem assim. Vamos lá. Você que viu essa imagem aí, você diria que ela está associada à Revolução Francesa? Eu acho que boa parte das pessoas, no primeiro movimento, sim. Isso é uma imagem da Revolução Francesa. Eu mesmo já fiz um trabalhinho do colégio, botei. É lá, tu pega um livro, tu abre Revolução Francesa, não tem dúvida, né? Não é sobre a Revolução Francesa. Esse é um dos erros mais comuns ao utilizar essa imagem aí. Vamos lá. O nome desse quadro, que é gigante, tá? É com uma parada assim, quase 3x3 metros, tá? O nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo, do francês Eugène Delacroix. Vamos lá, muito bem. Delacroix nasceu em 1798, morreu em 1863. Tá? E pintou essa tela em outubro de 1830. Ele está encenando, porque foi um sujeito que viu esse grande fato histórico, ele está encenando as jornadas de julho. Ele está encenando os três... Tem vários nomes. Jornadas de junho, os 3 dias gloriosos, Revolução de 1830. Não interessa. São 3 formas para se referir ao mesmo processo histórico, cara. Então ele não pintou sobre a Revolução Francesa, nesse caso. Essa tela não é destinada a isso. Não era o propósito dele retratar a Revolução Francesa em si. Até porque, inclusive, tem vários aspectos de indumentário, ou seja, de vestimenta, que nem existiam. Isso a gente está falando de 1930. Não existia um papo de 40 anos atrás, quando da Revolução Francesa em si. Então, é importante fazer esse destaque, porque, veja, é uma das coisas mais recorrentes que a gente que trabalha com história acaba se deparando. E você pode agora acumular informação e saber de que, bom, quando você vê essa imagem associada erroneamente à Revolução Francesa, você já sabe, bicho, né? Não rolou, não é por aí. Tudo bem, veja, a gente já vai trabalhar o contexto. Sim, a obra do Delacroix, essa pintura Liberdade Guiando o Povo, ele nunca escondeu isso, a liberdade encarnada da mulher, etc., acabou se representando, sobretudo no contexto de lutas liberais da era das revoluções, né, como chamou Hobsbawm, de lutas pela liberdade ali na Europa, liberdade burguesa, né? Tudo bem. Mas a obra em si, a tela em si, não retrata todos esses processos. Ainda que ela pode simbolizar uma era de revoluções liberais na Europa, ela não é uma tela sobre a Revolução Francesa. Isso é importante ficar bem cimentado. Até mesmo porque o Delacroix, nessa obra em si, está mobilizando um outro contexto de referência, etc. Enfim, de novo, vou colocar lá na tela de novo para você ver, né? Aspectos interessantes a se analisar. O centro da imagem é justamente a mulher com a bandeira que você está vendo aí, a bandeira da França, tricolor, tudo mais, tá com os peitos desnudos, que é a imagem da Marianne. Marianne foi um dos símbolos da Revolução Francesa que virou muito mais que um símbolo, uma mitologia, uma alegoria, porque em um dado momento chega-se a mesmo se desconfiar se a tal da Marianne existiu, mas virou um mito popular, inclusive fazendo muitas referências à antiguidade clássica, à mitologia greco-romana, a coisa da mulher. Você vai perceber que há muitas semelhanças, inclusive. Encarnou-se, portanto, a ideia da liberdade na figura da Marianne. Você está vendo aí, inclusive, ela com o chapeuzinho barrete e tudo mais. A
ideia, portanto, da liberdade, sobretudo para os franceses do século XIX, é muito metaforizada na figura da Marianne. Ou seja, liberdade, você era representada como uma mulher. Inclusive, isso tem impacto até no Brasil, bicho. Quando a gente está fazendo a proclamação da República, tem várias imagens aqui da nossa República fazendo essa associação. Porque a Marianne não só se somou à ideia, a ela, a esse mito, a ideia da liberdade, mas também a ideia da República. Até porque, voltando ao contexto, o Delacroix está representando os 3 dias gloriosos, as revoluções de 1830 na França, que basicamente foram o quê? Foram em 3 dias, aí por isso 3 dias gloriosos, a malandragemzinha no nome, nada criativo. 27, 28 e 29 de julho de 1830, a França, Paris, sobretudo, foi tomada por barricadas, o povo revoltado, instigado por uma burguesia liberal, e aí somada já aquele contexto, veja como é diferente da Revolução Francesa, as demandas de um proletariado francês, ou seja, desses trabalhadores fabris, desses trabalhadores pobres de Paris, se insurgiram contra o Carlos X, que tinha pretensões absolutistas, veja só que anacrônico, em 1830. Então fizeram um levante medonho que mobilizou Paris em barricadas, em armas, e conseguiram, inclusive, derrubar o Carlos X. Você vê a efetividade disso. Ele rapidinho meteu o pé para a Inglaterra, porque depois da Revolução Francesa, depois da guilhotina, nenhum rei queria pagar para ver, né? Então ele tratou de fugir, inclusive foi substituída. A família Bourbon caiu junto com ele, assume a família de Orleans, na França, com o rei burguês, o Luís Felipe de Orleans, enfim, outras confusões. Então foi uma revolução vitoriosa. A burguesia, sob a direção da burguesia, sob uma lógica liberal, conseguem tomar o poder e fazer uma mudança que aquele contexto era importante. Não vai encerrar o ciclo de lutas burguesas na França, mas vai ser um capítulo fundamental. E é isso que o Delacroix está querendo representar. Veja, Delacroix foi um pintor do romantismo na arte na França. Então tem toda a coisa, de novo, tô botando a imagem para tu ver, da emoção, do calor do momento. Tô sinalizando para você atrás Notre Dame, porque foi bem no centro de Paris que o movimento tomou muito fôlego, a liberdade heróica, pegando a bandeira tricolor, guiando o povo. Aí você vê como o Delacroix conseguiu representar bem a burguesia. Você tá vendo um cara aí de cartola, claramente representando o burguês, porque o movimento foi dirigido pela burguesia, fundamentalmente. Há muitas polêmicas de que esse sujeito de cartola seria uma autorrepresentação do Delacroix. Ele teria se pintado na tela. Mas, assim, não é uma polêmica encerrada, porque você não tem ainda muito bem como comprovar essa perspectiva, essa tese. É só, assim, desconfiança, e você tem discussões dos historiadores. Do lado você está vendo que é um trabalhador, um operário, aí você vê a vestimenta totalmente diferente do sujeito, mais simples. Se discute, inclusive, um conjunto outro de coisas, né? O artista, aqui mais perto da Marianne, o garotinho jovem ali com a arma apontada para o alto, ele devia estar dizendo, vambora, é uma coisa meio Cidade de Deus. Enfim, seja como for, meus queridos, esse é um contexto importantíssimo para a França, vai realmente dar sequência às lutas burguesas e começar a consolidar um Estado liberal na França, fundamentalmente depois de tantas indas e vindas, depois de tantas confusões da Revolução Francesa, da Era Napoleônica e da Restauração, mas, ainda que o Delacroix represente a liberdade, ele acaba encarnando um espírito de lutas desse período aí, da Era das Revoluções. A tela em si, de novo, é sobre a Revolução de 1830, não sobre a Revolução Francesa. E você já tem, portanto, as informações para não cair nessa. Beleza, minha gente? Então é isso. Beijos!